Caros alunos de pesquisa operacional, é um prazer estar novamente aqui com vocês em mais uma aula online. Estou gravando a aula nesse domingo frio, 10 horas da manhã. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo que nós vimos nas duas últimas aulas, que foi o método do canto noroeste e o método Vogel, porém trabalhando as demandas e ofertas desequilibradas. O que quer dizer isso? A oferta que eu tenho do produto ou do serviço, ela é maior do que a demanda. Então, vai sobrar produto ou serviço na origem. E pode acontecer o contrário também. Eu posso ter uma demanda maior que a oferta. Vai faltar produto nos consumidores. Geralmente, na lei de mercado, é isso que acontece. Porém, o nosso método, como a maioria dos métodos, é muito quadrado. Ele, para nós podermos usar o algoritmo de solução, ele parte da premissa que a demanda e a oferta estão equilibradas. Como nós podemos, então, resolver um problema utilizando os algoritmos do canto noroeste e do Vogel, quando acontece isso, demanda ou oferta desequilibrada? Nós vamos criar um dummy, um fantasma. O que é esse fantasma? Então, no primeiro caso, quando a oferta é maior que a demanda, vai sobrar mercadoria nas origens, certo? Então, nós vamos criar um consumidor fantasma, um dummy. Nós vamos colocar mais um consumidor, mais uma demanda, para justamente igualar a oferta com a demanda, certo? Então, o custo de transporte até o dummy é zero, visto que o dummy não existe, ele é fictício. E com a criação do dummy, a minha intenção é que a demanda pelo produto ou pelo serviço passe a ser exatamente igual à oferta, equilibrando o sistema. Então, aqui eu tenho um exemplo. Uma empresa produtora de hortifruti, localizada na Serra Gaúcha, possui 3 unidades produtoras: Vila Oliva, Vale Real e São Marcos. Seus principais clientes encontram-se em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Encontra o menor custo de transporte, respeitando a capacidade produtiva de cada unidade e a demanda dos 3 mercados. Todos os custos de transporte entre as fontes produtivas e os mercados consumidores estão na tabela abaixo. Então, se você pegar a tabela aqui, você vai ver que essa parte central aqui, então, são os custos logísticos. Aqui as quantidades de hortifruti produzidos nas origens. E aqui as quantidades consumidas nos destinos. Se nós somarmos a oferta, nós vamos ver que a oferta de hortifruti está em 190. 190 o quê? Toneladas, carretas, alguma unidade, está em 190. E a demanda, ela está menor, ela está em 160. Então eu não consigo resolver esse problema logístico usando a pesquisa operacional se eu não criar um artifício. Qual o artifício? Eu vou criar um consumidor fantasma, um dummy, que vai consumir 30, para então equilibrar a demanda com a oferta. Então, eu venho na coluna dos consumidores, da demanda, que é onde está faltando 30, e crio um consumidor fantasma, um dummy. Agora sim, a oferta e a demanda estão equilibradas, 190. Aí eu posso resolver o problema. Claro que os custos até o dummy vão ser sempre zero, porque o dummy ele é um fantasma, é um artifício, isso aqui é fictício, não existe essa demanda. É simplesmente um artifício para nós podermos resolver o problema
utilizando o método do canto noroeste ou o Vogel, usando esse algoritmo e conseguindo os resultados corretos. Para isso, nós temos que ter a demanda e a oferta equilibrada. Então, nesse caso, nós temos a oferta de produtos maior que a demanda. Certo? Então, nós vamos resolver juntos. E o segundo caso, de demanda e oferta desbalanceada, é que a demanda é maior que a oferta. Isto é, os mercados consumidores estão demandando, estão puxando mais produtos e serviços do que a oferta das origens. Então, as origens, a produção não consegue suprir o mercado. Esse caso é exatamente o espelho do outro. Então, a demanda é maior que a oferta, eu crio um fornecedor fantasma. Eu crio mais uma origem que vai ofertar uma demanda, vai ofertar uma quantidade de produto fictícia para igualar demanda com a oferta, certo? Nesse caso também, o custo de transporte do dummy é zero, visto que é fictício, e ao criar um fornecedor fantasma, a minha intenção é equilibrar a demanda com a oferta, equilibrando o sistema. Aqui nós temos o segundo exemplo. Durante a pandemia, um grande fabricante de máscaras atende parte da demanda mundial. Suas fábricas estão localizadas em 3 países, China, Índia e Canadá. Seus principais clientes são Europa, América do Norte e Ásia. Então, temos 3 fornecedores localizados na China, na Índia e no Canadá, e 3 mercados consumidores, Europa, América do Norte e Ásia. Encontre o menor custo de transporte, respeitando a capacidade produtiva de cada unidade e a demanda dos 3 mercados. Todos os custos de transporte entre as fontes produtivas e os mercados consumidores estão na tabela abaixo. Então, a mesma lógica do outro exemplo, só que agora a minha demanda é maior que a oferta. Falta máscara nesses continentes, tá? Então, da mesma maneira, a parte interna do quadro são os custos logísticos. Nessa coluna da oferta estão as quantidades produzidas em cada uma das unidades. E na linha das demandas estão as quantidades consumidas pelos 3 mercados consumidores. Eu tenho uma diferença de 150 entre a demanda e a oferta. Para mim poder utilizar os algoritmos de solução desse problema logístico, usando a pesquisa operacional, eu vou criar um dummy. Eu vou criar agora não mais um consumidor, eu vou criar um fornecedor fantasma que forneça 150 unidades que faltam para equilibrar a demanda com a oferta. Então vamos lá. Ficaria assim, o dummy agora está na parte dos fornecedores, né? Na parte das ofertas, né? Então aqui vou criar uma nova origem que vai ofertar 150 unidades, toneladas, 1.000, milhões de máscaras para equilibrar então a demanda com a oferta. Agora, se vocês somarem a quantidade demandada com a quantidade ofertada, vocês vão ver que demanda e oferta estão equilibradas. Não é difícil, né, pessoal? Depois a lógica para calcular utilizando o canto noroeste e utilizando o Vogel é a mesma que nós vimos na outra aula. Vamos fazer juntos, então, mais esses 2 exercícios, onde nós aplicamos a pesquisa operacional, os algoritmos para encontrar o menor custo logístico. Aproveito para lembrar que esse custo logístico aqui não é só o custo do transporte em si. Ele envolve todos os custos, não é só o custo do modal de transporte, o custo do avião, o custo do caminhão. Ele envolve todos os custos logísticos. Impostos, alfândega, pedágio, enfim, mão de obra, todos os custos logísticos para levar da China para, por exemplo, a Ásia. É 5 o quê? 5 unidades monetárias, tá? Pode ser dólar, euro, ien, depende do que trata o problema. Tá? Então, essa parte interna aqui, ela não é só o custo de transporte, é o custo logístico, porque às vezes você tem um transporte que pode ser mais barato, porém no somatório dos custos logísticos, ele acaba se tornando mais caro. Tá? Então, aí os 2 exemplos, vamos trabalhar com eles.
Começando com o exemplo da máscara. Então eu tenho a demanda desequilibrada. Se nós somarmos aqui a oferta, nós temos 450. E se nós somarmos a demanda, nós temos 600. Então eu tenho que criar mais um dummy na oferta para poder equilibrar demanda com consumo, certo? O que eu fiz aqui? Por que abriu esse cara aqui? Aí. Então eu vou copiar a minha tabela e vou inserir uma linha de mais um fornecedor de máscara. Então eu venho aqui, marco aqui, vou para o lado direito, inserir linha inteira. E vou criar um dummy. Nós já vimos que a diferença entre a oferta e a demanda, a oferta está em 450, a demanda está em 600. A diferença é 150. Então o dummy vai ofertar para o mercado 150 máscaras, ou milhões de máscaras, seria qual unidade. Os custos logísticos para levar o dummy para a Europa, ou para a América do Norte, ou para a Ásia, é zero, porque não existe essa produção e não existe esse fornecedor. É apenas um artifício para nós conseguirmos resolver o problema. Muito bem. Está criado o dummy. Agora o problema está equilibrado. Vejam bem, ó, se eu somar a oferta, ela está em 600 máscaras. E se eu somar o consumo, está em 600 também. 600 milhões de máscaras. Ok. As duas estão equilibradas. Vamos calcular pelo canto noroeste. Como que eu faço? Eu copio integralmente a tabela. Não preciso deixar espaço, porque não tem penalidades no canto noroeste. Excluo aqui a parte dos custos, certo? E vou buscar aí as quantidades em cada a quantidade em cada um dos destinos, vindo das origens mais em conta em relação aos custos logísticos. Vamos ver o que acontece no canto noroeste. O canto noroeste nós já sabemos que é esse aqui de cima. O que acontece aqui? Eu preciso na Europa de 150 e eu tenho na China 150. Eu venho aqui e pago. Zerou, então eu preencho de zero aqui. Zero. Aqui também. Zerou linha e zerou coluna. Isso é o melhor dos mundos, né? E boto aqui que esse 150 zerou, certo? Posso até marcar ele de verde para me acompanhar que essa linha e essa coluna, eu não preciso mais me preocupar, elas estão zeradas, certo? Venho para cá, o que acontece aqui? Eu tenho uma demanda de 250, né? Eu tenho só 200, veja que aqui está zerado. Eu tenho só 200, o que eu faço? Eu pago a demanda de 200, aqui zerou a linha. Porém, aqui eu fico devendo 50 ainda. A demanda era de 250, eu paguei só 200. Não consegui zerar a coluna. Então, venho para essa célula. O que acontece aqui? O Canadá tem 100 para ofertar e eu preciso ainda pagar 50 para a América do Norte. Eu pago 50, agora sim eu consigo zerar a coluna. Então aqui eu já coloco o zero verdinho, dizendo que essa coluna eu encerrei. E aqui no Canadá ainda sobra um estoque de 50. Muito bem, vamos aqui para a célula da Ásia. O que acontece? A Ásia precisa de 200 máscaras. Eu tenho 50 no Canadá. Eu pago a 50. Zero aqui a linha do Canadá. O Canadá não tem mais nada para ofertar. E ainda fico devendo 150 para a Ásia. Não consigo zerar a coluna da Ásia.
Muito bem, agora o que acontece aqui? O dummy está ofertando 150 e a Ásia precisa de 150. Então eu venho aqui e pago os 150, zero aqui e zero aqui, certo? Dessa forma a gente consegue trabalhar, né, o problema de forma mais assertiva, com o menor custo. Eu estou vendo sempre o menor custo logístico. Agora, aqui vai acontecer o seguinte, a Ásia continua precisando de 200. Ela recebeu 150 do dummy que não existe. Ela vai receber só 50 do Canadá, vai ficar faltando 150 para a Ásia. Mas isso nesse momento não importa, importa qual o melhor custo logístico para atender essas demandas, já sabendo que vai faltar 150 em algum lugar. Só que eu privilegiei para não entregar os 150 no local onde eu teria o melhor custo logístico de toda a operação. O melhor custo logístico de toda a operação é deixar a Ásia faltando 150. Isso vai ser um outro problema para resolver. Mas nessa configuração é o melhor custo logístico da operação. Já sabendo que vou ter que procurar um outro fornecedor para cobrir a Ásia, certo? O problema não terminou aqui. Nós vamos ter que achar o mínimo valor de Z, o mínimo valor de custos, certo? Como que eu faço? Venho, abro uma célula, coloco somar produto, clico duas vezes, abriu o parênteses, eu venho no inserir função. Agora eu vou colocar os argumentos da função. Eu quero multiplicar os custos logísticos pelas quantidades correspondentes em cada local. Prestem sempre bem atenção para pegar todas as células, ok? E não pegar células a mais também. 4.200. Então esse é o melhor custo logístico para essa operação. Sabendo que desde o início nós já sabíamos que o mercado está desequilibrado, a oferta com a demanda está desequilibrada, vai faltar 150 em algum lugar. Eu só calculo aqui qual o melhor custo de toda a operação. O melhor custo logístico de toda a operação é deixar faltando 150 mil máscaras na Ásia e depois procurar um outro fornecedor que atenda, tá? E eu vou ter um custo logístico para entregar a 600 milhões de máscaras nesses três destinos de 4.200, tá? Sendo que desde o começo eu já sabia que iam faltar os 150 e o país onde o exercício mostrou, aliás, o continente onde o exercício mostrou ser mais em conta deixar faltar pelos custos logísticos é a Ásia, ok? Vamos fazer aquele do hortifruti. Então aqui no hortifruti nós temos 3 unidades produtoras de hortifrutis granjeiros e 3 grandes mercados consumidores. Aqui nós temos a produção de cada unidade e aqui nós temos a demanda. Muito bem. Como a oferta é 190 e a demanda é 160, nós vamos criar um dummy para consumir esses 30 que estão sobrando, certo? Então eu venho aqui e vou inserir um dummy. Vou botar aqui, inserir uma coluna. Nessa coluna eu coloco o meu dummy, ele vai consumir 30. E agora eu consigo equilibrar, ó, 190 ofertado pelo mercado e 190 consumido pelos mercados, tá? 190 ofertado pelos produtores e 190 consumido pelos mercados. O custo do dummy é sempre zero, porque ele não existe, é apenas um artifício para nós podermos usar os algoritmos, certo? Então agora o problema está equilibrado. Vamos resolvê-lo pelo canto noroeste. Pelo canto noroeste eu copio a tabela integralmente.
excluo aqui os valores e vou buscar agora as quantidades, tá? Vou buscar agora as quantidades. Muito bem. Começo sempre pelo canto noroeste, marco ele aqui. Vou começar sempre por ele. O que está acontecendo no canto noroeste? Caxias precisa de 60 toneladas e a unidade 1 está ofertando 50. Eu pego as 50 toneladas e aqui vai me faltar 10 ainda para conseguir completar a minha demanda. Zero a linha e zero aqui também. Então, esta linha já posso marcá-la com verdinho e eu não preciso me preocupar mais. Bom, Caxias ainda precisa de 10. Eu tenho 100 na unidade 2. Eu pago os 10 e zero a minha coluna. E aqui fica 90. Então, essa coluna aqui eu consegui zerar. Aqui sobrou 90. Muito bem. Agora, o que está acontecendo aqui em Porto Alegre? Eu preciso de 70 e eu tenho 90. Ótimo, pago 70 e já abasteço o mercado de Porto Alegre. Aqui, então, essa coluna eu já zerei, certo? E como eu paguei 70 da unidade 2, a unidade 2 ficou apenas com 20. Certo? Em Novo Hamburgo, eu preciso de 30. Eu tenho 20 na unidade 2 ainda. Eu pago os 20, zero a linha. Na unidade 2 eu não tenho mais mercadoria. E ainda ficou faltando 10 aqui em Novo Hamburgo. E agora o que eu tenho? Eu tenho 40 na unidade 3. Eu pago os 10 que eu devo. Zero aqui a coluna e fica 30 ainda na unidade 3, sobrou 30. Eu venho aqui no dummy, o dummy pede 30, eu tenho 30, pago os 30 e zero aqui e zero aqui. Linha zerada, linha zerada, linha zerada, as 4 colunas zeradas, o problema já está resolvido. Aqui, na verdade, o que vai acontecer é que na unidade 3, que vai pagar 30 para o dummy, vai sobrar 30 toneladas de hortifruti. Mas o melhor custo, olhando a operação como um todo, o melhor custo logístico, nós vamos calcular agora, é nessa distribuição. Fazendo sobrar hortifruti na unidade 3, tá? Eu venho aqui somar produto, inserir função e agora vamos pegar os argumentos. Eu quero multiplicar o custo logístico, multiplicar pelas quantidades que eu vou transportar. Opa, aqui eu já peguei errado. Deixa eu zerar aqui. Eu vou somar eu vou multiplicar os custos, tem que pegar todas aqui, ó, né? Aqui, todos os custos logísticos, eu tinha pegado as quantidades também. E multiplicar pelas quantidades respectivas, ok? Vou ter um custo de 1.380 para realizar a operação como um todo, tá? Então, eu crio um artifício, que é o dummy, para equilibrar demanda e equilibrar a oferta. E acho o melhor custo da operação como um todo.
O melhor custo para essa operação é fazer sobrar os 30 aqui na unidade 3. Claro que aqui não sobrou porque nós criamos o dummy e equilibramos o sistema. Vamos resolver esse problema pelo treinar um pouco o Vogel, tá? Que é um pouquinho mais complexo. Eu vou copiar aqui a tabela. E agora nós vamos copiar a tabela novamente. Dessa vez nós vamos... O Vogel a gente esquece na segunda tabela as demandas e as ofertas, certo? Cria uma tabelinha só com os custos. Certo? Para nós acharmos as penalidades. Então, nós vamos achar as penalidades, utilizando o Vogel agora. E depois eu copio a tabela aqui embaixo, agora com as ofertas e as demandas, deixo um espaço para calcular as penalidades, copiar ela aqui, ok? E nós vamos calcular, então, pelo método Vogel. Como que eu calculo as penalidades? Eu venho nas colunas e nas linhas e escolho os dois menores custos e subtraio um do outro. Nesse caso aqui é o 4 e o 6, são os dois menores custos. 6 menos 4, 2. Nesse caso, o 12 e o 10. 12 menos 10, 2. Aqui, o 6 e o 10. 10 menos 6, 4. No dummy, 0. 0 menos 0, 0. Venho para a coluna. Qual os dois menores custos? É o 8 e o 0. Então, boto o 8 aqui. Aqui o 4 e o 0. 4 menos 0, 4. E aqui o 6 e o 0. 6 menos 0, 6. Ok? Muito bem. Achei os dois menores custos, subtraí um do outro. Deixa eu conferir se está tudo certinho aqui. Tá, né? Aqui é o 8, o 4 e o 6. Dentre as penalidades, eu vou escolher a maior. A maior é o 8. Marco ele aqui. Isso vai me indicar qual a linha que eu devo começar o meu problema. Eu vou começar pela linha da unidade 1. Certo? Então, aqui também eu tenho que apagar aqui os custos, porque aqui vão as quantidades. Eu vou começar pela linha da unidade 1. Dentro da linha da unidade 1, eu escolho o menor custo. O menor custo é o 0, que é o do dummy. Então, eu começo o meu problema por aqui. O que está acontecendo nessa célula? Eu tenho 30 e uma oferta de 50. Eu pago os 30, 0 a coluna. E aqui ainda me sobra 20, ok? Zerou a coluna. Zerada a coluna, eu posso até marcá-la aqui com verdinho. Zerou a coluna. Quando eu zero linha ou coluna, eu risco ela da próxima análise das penalidades. Venho aqui, inserir, pegar uma retinha aqui para mim riscar aí a coluna que zerou. Vou fazer ela mais espessa um pouco para nós não nos confundirmos aí na hora de... Eu venho e zero. Então, o dummy já saiu da análise. Vou calcular a próxima penalidade. Aqui continua 2. Aqui continua 2. Aqui continua 10 menos 6, que é 4. Aqui 0. Vai mudar aqui, ó. Na linha. Qual os dois menores custos? Agora é 10 e 8. Então, 2. Agora é o 6 e o 4, é 2. E agora aqui é o 6 e o 12, fica 6. Qual a maior penalidade? É o 6. Então, vou marcar aqui, conferir se está tudo certinho. Aqui não mudou nada, aqui não mudou nada, aqui não mudou nada. Aqui ficou 0, 10 menos 8, 2, 10
6 menos 4, 2. E 12 menos 6, 6. Dentro da linha da unidade 3, eu vou escolher qual o menor custo logístico. O menor é o 6. Ele está na unidade 3, levando material para Caxias. Unidade 3, levando para Caxias. O que acontece nessa célula? Eu tenho 60 de demanda e tenho 40 na unidade 3. Eu pago os 40, zero a linha, né? Então, aqui zerou a linha. E aqui ainda fica faltando 20 para completar a demanda, certo? Zerou a linha, eu excluo ela da minha análise na próxima penalidade que eu irei calcular. Zerou a linha 3. Então, vamos lá. Eu venho aqui e zero a linha 3. Ela não vai aparecer na minha análise da próxima penalidade, ok? Vamos calcular novamente as penalidades. Aqui, 8 menos 4, 4. 12 menos 10, 2. 10 menos 6, 4. Aqui continua 2. E aqui, 2 também. E onde eu zerei, eu coloco 0. Opa! Agora nós temos que o 4 é a maior penalidade, mas eu tenho dois 4. Quando eu tenho valores iguais, eu escolho por onde eu vou começar. Então eu vou escolher aqui a coluna 1. Dentro da coluna 1, qual o menor custo logístico? É da unidade 2 para Caxias. Então eu venho para essa célula aqui, que é a unidade 2 para Caxias. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 20 para pagar ainda de demanda em Caxias. E tenho 100 na unidade 2. Então, eu pago os 20. E aqui vai sobrar 80. Pagando os 20, aqui zerou. Então, eu tenho essa coluna zerada. Caxias eu não preciso me preocupar mais, está atendida. Zerou a coluna, eu vou tirá-la da análise da próxima penalidade. Então, essa coluna eu excluo da minha análise. Excluiu, eu boto 0, tá? Então, vou lá. Essa aqui excluiu, 0. Aqui continua 2. 12 menos 10, 2. Aqui continua 4. Aqui já era 0, continua 0. Aqui também não vai mudar nada, 2. Opa, claro que mudou. 10 menos 6, 4. E aqui continua 0. Eu tenho novamente 2, 4. Eu posso escolher. Dessa vez eu vou escolher a linha. Vou trabalhar dentro da linha da unidade 2. Dentro da unidade 2, qual o menor frete? O menor custo de transporte é Novo Hamburgo. Então eu venho aqui, unidade 2 para Novo Hamburgo. O que está acontecendo aqui nessa célula? Eu preciso de 30 e tenho 80. Então eu pago os 30. 0 aqui a coluna. E fiquei ainda com 50, certo? Zerei a coluna, eu tiro ela da minha análise das penalidades. Tirei Novo Hamburgo. Bom, agora sobrou só a coluna de Porto Alegre, então não preciso nem calcular as penalidades. Eu escolho o menor frete. O menor frete dentro da coluna Porto Alegre é para a unidade 2. Então eu venho aqui, unidade 2, Porto Alegre. Vou resolver primeiro essa célula aqui. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 70 e tenho 20 na unidade 1. Pago os 20. Ok? Zerei a unidade 1. E ainda me falta 50. Certo? Eu tenho 50 ainda na unidade 2. Eu venho e pago 50. Pronto, agora eu consegui equilibrar o problema. Todas as colunas estão zeradas e todas as linhas estão zeradas. Certo? Então essa é a minha resolução pelo método Vogel, calculando as penalidades, tá?
As penalidades do método. Muito bem, vamos achar o mínimo custo. Mínimo Z vai ser igual somar produto. Clico duas vezes, abriu parênteses, eu venho aqui. Eu quero, insiro os argumentos de função, eu quero os custos logísticos, inclusive o dummy, e as quantidades que eu vou enviar para cada um dos destinos, certo? Cuidado para não pegar demanda e oferta que vai dar problema, ok? 1.240, certo? Então, se nós compararmos o método Canto Noroeste comparado pelo Vogel, vocês viram que nós tivemos uma boa melhora, né? Pelo Canto Noroeste, nós achamos o custo total da operação de 1.380. Pelo Vogel, nós conseguimos otimizá-la, 1.240. Não é à toa que a gente faz todos esses cálculos, penalidades, começa pelo lugar mais barato, né, para chegar no final e ter um resultado melhor. Então, é um método mais preciso, o Vogel, que o Canto Noroeste. O Canto Noroeste é um método mais rápido, você não precisa calcular as penalidades, porque você sempre começa por um determinado local. Você sempre vai para esse destino que está aqui nesse canto. Sai dessa unidade produtiva e entrega sempre nesse destino aqui, onde fecha o Canto Noroeste. Porém, se nós calcularmos as penalidades, começando sempre do lugar onde eu tenho mais vantagem econômica, no final eu tenho um resultado diferente. Eu tenho mais lucro aí, né, na operação logística, calculando-a pelo método Vogel, certo? Vou aproveitar o vídeo também e conversar com vocês sobre a nossa provinha, tá? Então, nós vamos fazer 2 testes, tá? Um no dia 2, nossa próxima aula é dia 26, nós vamos fazer um teste dia 2 de junho, e um dia 9 de junho. Dia 2, eu vou postar direitinho no Moodle, tá? Dia 2 nós vamos fazer um teste com o método Simplex e o Canto Noroeste. E dia 9 nós vamos fazer um teste com o método gráfico e o Vogel, certo? Então vão ser 2 dias aí de testes para nós avaliarmos aí a absorção do conhecimento, que vão ocorrer no dia 2 de junho e dia 9 de junho. E ainda vai sobrar 4 encontros, dia 16, dia 23 e dia 30, para nós trabalharmos com o Solver, e dia 7 fazermos mais um testezinho aí para ver a absorção do conhecimento, e assim encerrar. Ainda sobra um encontro para o exame, que seria dia 14, né? Que eu acho que uma turma bacana que nem a de vocês, ninguém vai pegar exame, tá? Então, esse vai ser a nossa programação. Nós vamos ter 2 dias de testes. Dia 2, o método Simplex com o Canto Noroeste. Dia 9, o método gráfico com o Vogel. Depois, 3 aulas de Solver, onde nós vamos aprender a usar o software para fazer todos esses cálculos. Dia 7, um testezinho aí com o Solver, e vamos dar por encerrado o semestre. Caso nós tenhamos aulas presenciais, que eu não estou acreditando muito, no final do semestre a gente pode rever esse cronograma. Então, vou postar esse cronograma no Moodle, vou deixar mais 2 exercícios de demanda desbalanceada para vocês fazerem, e vão fazendo, entregando as atividades, para nós termos uma nota também, que são as notas das atividades online que nós desenvolvemos ao longo do semestre, e vamos fazer esses 3 testezinhos aí de absorção do conhecimento, e dessa forma nós temos um bom norte aí para a nossa avaliação final de semestre, ok? Qualquer dúvida me procurem no e-mail, no Zap. Temos também aí a Mirella, nossa monitora. Dúvidas podem tirar com a Mirella também, ela está à disposição. Ok? Obrigado.